Mike e Isa aguardavam ansiosamente por esta viagem, uma pausa mais do que necessária da agitação da vida cotidiana. A ideia de passar um fim de semana nas montanhas, rodeados apenas pelos sons da natureza, parecia um sonho. Tinham planeado cada detalhe com esmero, desde a escolha de uma cabana rústica com janelas amplas, que ofereciam vistas espetaculares das colinas, até a um menu que incluía vinhos requintados e pratos preparados por Lisa, que adorava cozinhar. Tom e Emma eram mais do que amigos, eram como família. Os dois casais tinham construído anos de memórias juntos, desde viagens espontâneas a jantares em casa, com longas conversas sobre a vida. Esta viagem tinha um propósito especial: celebrar uma amizade que resistira ao teste do tempo e às reviravoltas da vida. Quando chegaram à cabana, carregando malas cheias de cobertores aconchegantes e jogos de tabuleiro, riram como crianças ao perceber que o lugar era ainda mais bonito do que nas fotografias. A brisa fresca da montanha era um convite para relaxar e esquecer o mundo lá fora. Na primeira noite, a energia era de pura celebração. Após uma refeição deliciosa, reuniram-se na sala de estar em redor de uma lareira, onde a madeira estalava, espalhando um calor reconfortante. Histórias de aventuras passadas eram contadas entre goles de vinho, enquanto as gargalhadas enchiam o ambiente. Era o tipo de momento que fazia Mike acreditar que nada poderia abalar a ligação entre eles. Na manhã seguinte, o grupo explorou os arredores da cabana, caminhando por trilhos que serpenteavam por entre as árvores e terminavam com uma vista deslumbrante de um lago de águas cristalinas. Emma era a mais entusiasmada, sempre a sugerir poses engraçadas para as fotografias que tiravam juntos. Tom, mais reservado, limitava-se a sorrir e a acompanhar o passo, enquanto Lisa e Mike ficavam para trás, a desfrutar da tranquilidade do lugar. Tudo parecia perfeito. A atmosfera leve e descontraída fazia Mike sentir que aquele seria um dos melhores fins de semana das suas vidas. Quando a segunda noite chegou, o ambiente estava ainda mais relaxado. A lareira foi acesa novamente, e os casais sentaram-se ao redor dela com os seus copos de vinho. A conversa começou com assuntos triviais, mas logo se tornou mais pessoal, refletindo o conforto e a confiança entre eles. Emma, sempre a mais extrovertida do grupo, contou uma história divertida sobre uma viagem que fizera com Tom anos antes, arrancando gargalhadas a todos. Lisa, que adorava o senso de humor de Emma, também se abriu, partilhando momentos hilariantes que ela e Mike tinham vivido juntos. Era o tipo de noite que parecia impossível de estragar. A combinação perfeita de risos, histórias e o som suave do vento lá fora criava um cenário ideal. Mike, sentado no sofá com Lisa ao seu lado, olhou em volta e sentiu-se grato por aquele momento. Para ele, a viagem estava a cumprir exatamente o que prometia: fortalecer os laços com os amigos e proporcionar uma bem-vinda pausa da rotina. Mal sabia ele que, em breve, uma única frase mudaria completamente a dinâmica daquela noite e abalaria os alicerces do que ele acreditava ser uma relação sólida e uma amizade inabalável. Emma inclinou-se ligeiramente para a frente, apoiando o cotovelo no braço do sofá, e com um sorriso maroto, a iluminar-lhe o rosto, proferiu a frase que, num instante, mudou por completo a atmosfera da sala. E se trocássemos de parceiros por uma noite? A sala, que momentos antes estava cheia de risos e calor, pareceu congelar no tempo. Mike sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, como se o ar se tivesse tornado subitamente pesado. Ele riu, tentando disfarçar o constrangimento. Ah, claro, Emma, muito engraçado, respondeu ele, num tom que procurava normalizar a situação. No entanto, o riso forçado de Mike encontrou apenas o silêncio embaraçoso de Tom, que evitava olhar para qualquer pessoa. O sorriso de Emma, por outro lado,
permaneceu, como se ela esperasse que a ideia fosse levada a sério. E então, o inesperado aconteceu. Lisa, ao lado de Mike, soltou uma gargalhada leve e disse, com um entusiasmo que ele não reconheceu: Uau, que ideia divertida! Vamos a isso! O coração de Mike afundou-se. Aquelas palavras, ditas pela sua esposa com uma naturalidade surreal, atingiram-no como uma avalanche. Ele olhou para ela, esperando encontrar uma expressão brincalhona, um olhar que confirmasse que era apenas uma provocação inofensiva. Mas o que viu desarmou-o por completo. Os olhos de Lisa brilhavam de curiosidade, como se a sugestão tivesse acendido algo dentro dela. Tom, que até então se mantivera calado, finalmente mexeu-se no sofá. Parecia desconfortável, movendo-se como se quisesse desaparecer na almofada. Não sei se isso é uma boa ideia, Emma, murmurou ele, com a voz baixa, quase a perder-se no crepitar da lareira. Mas Emma não recuou. Rodou-se o copo de vinho na mão e insistiu com um tom brincalhão que disfarçava a seriedade das suas palavras. Oh, é só uma noite. Sem compromissos. Não acham que seria interessante experimentar algo novo? Mike desviou o olhar, tentando encontrar algo, qualquer coisa, onde ancorar os seus pensamentos. O brilho das chamas na lareira parecia tornar-se mais intenso, ou talvez fosse a sua mente a tentar processar o absurdo da situação. Ele sabia que precisava de reagir, mas sentia-se como se estivesse preso num pesadelo em câmara lenta. Cada segundo que passava parecia ampliar o desconforto que pairava na sala. Finalmente, respirou fundo e, com um sorriso forçado, tentou desviar a conversa para outra direção. Bem, acho que já bebemos vinho suficiente por hoje. Não? Talvez seja hora de descansar. A sua tentativa de encerrar o assunto foi um fracasso. Lisa, aparentemente entusiasmada com a ideia, virou-se para ele, pousando a mão no seu braço. Mike, não disseste que querias experimentar algo diferente na nossa relação? Talvez fosse divertido, algo fora da rotina. Aquelas palavras atingiram-no como um soco no estômago. Desde quando é que Lisa estava insatisfeita com a rotina deles? Ele nunca imaginara que a sua esposa, a mulher que acreditava conhecer profundamente, pudesse sequer considerar algo assim. A sala parecia mais pequena agora, e cada rosto, ali presente, parecia carregar segredos que ele desconhecia. Mike levantou-se abruptamente, murmurando algo sobre precisar de um momento, e dirigiu-se em direção ao quarto. Enquanto caminhava pelo corredor, conseguia ouvir fragmentos da conversa que continuava na sala. Emma, ainda insistente, dizia algo sobre como os casais modernos estavam a explorar novas fronteiras, enquanto Tom resmungava em desacordo. E Lisa não conseguia ouvir Lisa, mas isso só tornava tudo mais inquietante. Estaria ela a defender a ideia? Estaria em silêncio? Ele não sabia o que era pior. Quando chegou ao quarto, fechou a porta atrás de si e encostou-se a ela, tentando organizar os pensamentos. A cabana, que antes era um refúgio de tranquilidade, agora parecia sufocante. Olhou para a cama, impecavelmente feita com lençóis brancos e frescos, para as malas ainda abertas no canto. Um lembrete cruel de que a viagem mal tinha começado. A sua cabeça girava e ele perguntava-se como uma noite, que prometia ser leve e cheia de risos, se transformara em algo tão desconcertante. Mike sentou-se na beira da cama e cobriu o rosto com as mãos, tentando respirar fundo. Precisava de respostas, precisava de entender o que se passava com Lisa, com Emma, com todos ali. Mas, acima de tudo, precisava de entender o que aquilo significava para ele, para o casamento que ele acreditava ser sólido como uma rocha. No fundo, algo lhes dizia que a viagem, que deveria celebrar a amizade e o amor, tinha ultrapassado um ponto sem retorno. Poucos minutos depois, Lisa entrou no quarto.
A porta foi aberta lentamente, como se ela tentasse não o perturbar. Os seus passos eram hesitantes, e o olhar que dirigiu a Mike carregava uma mistura de incerteza e preocupação. Ele estava sentado na beira da cama, com os cotovelos apoiados nos joelhos, a olhar para o chão como se esperasse encontrar respostas nos veios do soalho de madeira. Quando Lisa fechou a porta atrás de si, o som do trinco a encaixar-se pareceu ecoar na sala, pondo fim ao breve momento de silêncio. Mike, começou ela, com a voz suave e cautelosa, mas ele não levantou os olhos. Havia uma tensão quase palpável entre eles, como se cada palavra carregasse o peso de algo que não podia ser retirado. Por favor, não me interpretes mal. Eu eu só quis dizer que talvez isto pudesse ser algo novo, uma experiência, algo que nos ligasse de uma forma diferente. Ele finalmente ergueu os olhos, e o que ela viu neles fê-la hesitar. Não havia raiva, não havia gritos ou acusações. O que Lisa viu foi algo muito pior, uma mágoa profunda e silenciosa. Ligar-nos? Repetiu ele com a voz baixa, mas firme. Achas que precisamos disso para nos ligarmos? Desde quando sentes que falta algo entre nós, Lisa? Porque, sinceramente, esta é a primeira vez que te ouço dizer algo do gênero. Lisa ficou em silêncio por um momento, pressionando as mãos contra o peito, como se tentasse encontrar as palavras certas. Não é que falte algo, disse ela finalmente. Eu só. Eu só quis dizer que talvez sair da nossa rotina pudesse ser interessante. Quando a Emma mencionou aquilo, eu pensei: bem, não sei. Deixei-me levar pelo momento. Não queria magoar-te. Ele levantou-se abruptamente, afastando-se dela. Começou a andar pelo quarto, com as mãos entrelaçadas atrás da cabeça, um gesto que Lisa reconhecia como um sinal de que ele estava a tentar controlar a sua frustração. Não querias magoar-me? Lisa, como podes dizer isso? Tu viste como eu reagi naquela sala. Tu viste o que aquilo me fez. Como é que pudeste sequer considerar algo assim por um segundo? Ela não soube como responder. Por mais que tentasse justificar-se, sabia que tinha ultrapassado uma fronteira importante. Foi só uma ideia parva, Mike. Nem sequer pensei bem naquilo. Estava a divertir-me. Tínhamos bebido um pouco. Não era para ser algo sério. Ele parou de andar e virou-se para encará-la. Lisa, tu não percebes. Não se trata apenas do que disseste, trata-se do que isso significa. Eu pensava que te conhecia, que sabia onde estavam os nossos limites. Agora estou a questionar se tudo o que eu achava que era sólido entre nós está a escorrer-me por entre os dedos. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto as palavras de Mike. Lisa tentou aproximar-se dele, mas ele deu um passo atrás, como se precisasse de espaço. Ela sentiu-se pequena, impotente, como se estivesse a ver o amor entre eles, algo que sempre considerara indestrutível, a começar a ruir. Não quero falar sobre isto agora, disse ele, baixando a voz. Preciso de tempo para pensar, para entender como chegamos aqui. Sem esperar por uma resposta, Mike saiu do quarto, fechando a porta atrás de si, com uma firmeza que deixava claro que não queria ser seguido. Lisa ficou sozinha no quarto, a sentir o peso das escolhas que tinha feito naquela noite. Sentou-se na cama e passou as mãos pelo cabelo, a olhar para o vazio. Pela primeira vez, questionou-se se teria subestimado o impacto das suas palavras. Aquela viagem, que deveria ser uma celebração, parecia agora ter se transformado num teste de sobrevivência para sua relação. E por mais que Lisa desejasse poder voltar atrás no tempo, sabia que era demasiado tarde para desfazer o que tinha sido dito. Na manhã seguinte, o silêncio dominava a cabana como uma nuvem pesada que se recusava a dissipar. O aroma a café fresco enchia a cozinha, mas em vez de ser acolhedor, parecia uma tentativa tímida de trazer normalidade a um ambiente obviamente tenso. Mike estava sentado à mesa, com uma chávena nas mãos, a olhar pela janela,
onde a névoa matinal se estendia por entre as árvores. Os seus olhos estavam fixos na paisagem, mas a sua mente estava longe, perdida no turbilhão de pensamentos que o mantivera acordado durante a maior parte da noite. Lisa entrou na cozinha pouco depois, com passos leves, como se temesse quebrar o frágil equilíbrio do momento. Bom dia! Disse ela suavemente, mas o cumprimento ficou suspenso no ar, sem resposta. Mike apenas inclinou ligeiramente a cabeça, sem desviar os olhos da janela. Lisa puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente, mas não teve coragem de dizer mais nada. A distância entre eles era maior do que a mesa que os separava. Pouco depois, apareceu Tom, seguido por Emma, que, ao contrário dos outros, parecia ter dormido bem e agia como se nada tivesse acontecido. Uau, que cheirinho bom! Disse Emma, pegando numa chávena e servindo-se de café. Estava animada, mas a sua energia parecia deslocada, quase inadequada para o ambiente pesado da sala. Tom, por outro lado, estava visivelmente desconfortável. Evitava o contato visual com Mike e Lisa, mantendo-se perto de Emma, como se esperasse que ela não ultrapassasse mais nenhum limite. Após alguns minutos de conversa superficial, que soou mais forçada do que natural, Mike finalmente quebrou o silêncio que o envolvia. Pousou a chávena na mesa com um movimento controlado, mas firme, e olhou diretamente para Tom. Podemos falar? Perguntou ele, com a voz calma, mas carregada de seriedade. Tom assentiu, pousando a sua chávena no balcão sem terminar o café. Os dois saíram para a varanda, onde o ar fresco da montanha oferecia um bem-vindo alívio da tensão sufocante dentro da cabana. Por alguns momentos, permaneceram em silêncio, a observar as árvores a balançar com o vento, até que Mike finalmente começou. Tom, o que aconteceu ontem à noite foi inaceitável. Ele respirou fundo antes de continuar. Não estou a falar apenas do que a Emma sugeriu. Estou a falar de como isso abalou tudo o que esta viagem deveria representar e, sinceramente, eu esperava mais de ti. Tom parecia perturbado, com as mãos enfiadas nos bolsos enquanto olhava para o chão. Mike, eu não sabia que a Emma ia dizer aquilo. Foi completamente descabido. Fiquei tão surpreendido quanto tu. Então, por que não disseste nada? Retorquiu Mike, com a voz a subir ligeiramente, mas ainda controlada. Ficaste em silêncio enquanto ela ultrapassava um limite. Podias tê-la parado, mas não fizeste nada. Tom ergueu os olhos, finalmente encontrando o olhar de Mike. Eu estava a tentar processar o que estava a se acontecer. Foi constrangedor, e eu não soube como reagir, mas acredita em mim, eu não apoio o que ela disse, de forma alguma. A sinceridade na voz de Tom pareceu acalmar parte da raiva de Mike, mas não apagou a mágoa que sentia. Olha, Tom, eu entendo que às vezes as pessoas dizem coisas sem pensar, mas o que me incomoda não é apenas o que foi dito, é o impacto disso. A Lisa e eu estamos num lugar complicado agora, e eu não sei se conseguiremos voltar a ser como éramos antes. Tom suspirou, passando a mão pelo rosto. Mike, lamento por isso. A sério. Eu vou falar com a Emma. Ela precisa de entender o dano que causou. E quero que saibas que, se eu pudesse voltar atrás, teria lidado com a situação de forma diferente. Ficaram em silêncio por mais alguns minutos, com os sons da natureza a preencher o espaço entre eles. Não havia mais nada a ser dito naquele momento. Mike sabia que as palavras de Tom eram sinceras, mas não podiam desfazer o que tinha acontecido. A amizade deles, assim como a sua relação com Lisa, estava em terreno instável, e ele não tinha a certeza de como ou se tudo poderia ser reconstruído. Quando regressaram ao interior, o silêncio instalou-se novamente. A sensação de que algo irreversível tinha acontecido pairava no ar. Mike não sabia se aquela viagem,
ou mesmo os laços que uniam os quatro conseguiriam sobreviver àquela noite. De volta ao quarto, Lisa estava sentada na beira da cama, com os olhos fixos nas mãos, entrelaçadas no colo. O silêncio era denso, quase opressivo, e quando Mike entrou, fechando a porta cuidadosamente, o som da madeira ecoou como uma nota final numa melodia que ninguém queria ouvir. Ele encostou-se à porta por um momento, respirando fundo, antes de finalmente falar. Falei com o Tom, disse ele, com a voz calma, mas carregada de exaustão emocional. Lisa ergueu o olhar, tentando decifrar o que ele estava a sentir. Mas Mike parecia fechado, como uma fortaleza impenetrável. Ele não sabia que a Emma ia sugerir aquilo. Mas isso não muda o fato de que tudo isto está a bioafetar-nos. Lisa levantou-se lentamente, dando alguns passos na direção dele. Mike, eu. eu sei que errei, disse ela, com a voz a tremer ligeiramente. Devia ter percebido o quão errado aquilo era. Como te sentirias? Não sei o que me deu naquele momento. Foi como se eu quisesse parecer descolada, divertida. Não pensei nas consequências. Ele desviou o olhar, passando a mão pelo cabelo, num gesto de frustração. Descolada? Repetiu ele, com a voz mais áspera agora. Lisa, isto não é sobre ser descolada. É sobre respeito, sobre limites. Como é que não viste que isto nos magoaria? Ela deu mais um passo na direção dele, estendendo a mão como se quisesse tocá-lo, mas parou a meio caminho, hesitando. Eu vejo isso agora, Mike. Vi no momento em que saíste da sala ontem à noite. E odeio-me por isso. Mas, por favor, dá-me uma oportunidade para consertar isto. Mike finalmente olhou nos olhos dela. E o que Lisa viu ali desarmou-a. Não era a raiva que o consumia, mas uma tristeza profunda, uma desilusão que parecia maior do que ela conseguia suportar. Ele cruzou os braços como se tentasse proteger-se de se abrir demasiado. Consertar isto? Como achas que se conserta algo assim, Lisa? Não se trata apenas do que aconteceu ontem à noite. Trata-se do que isso representa. Eu pensava que tínhamos uma base sólida, que sabíamos quem somos um para o outro. Agora estou aqui, a questionar tudo. As suas palavras atingiram Lisa como um golpe. Ela sabia que Mike estava magoado, mas não imaginava que ele estivesse tão perdido em relação a eles. Mike, eu. eu nunca quis que te sentisses assim. Tu és tudo para mim. Tudo. E talvez ontem eu estivesse a tentar compensar algo que nem sabia que sentia. Queria algo novo, algo que nos tirasse da nossa rotina, mas escolhi a pior maneira possível. Ele franziu a testa, com a confusão misturada com a dor nos olhos. E achaste que essa era a maneira certa? Trocar-nos, Lisa. A nossa intimidade, a nossa confiança, como se fosse algo descartável. É isso que achas que o nosso casamento precisava? Ela finalmente deu o passo que estava a evitar e segurou-lhes na mão, apertando-a com força. Não, não é isso, Mike. Eu fui estúpida. Deixei-me levar por uma ideia estúpida. Por favor, ouve-me. Eu amo-te e estou disposta a fazer qualquer coisa para te mostrar isso. Ele permaneceu imóvel, com a expressão indecifrável enquanto olhava para ela. Após um longo momento, ele soltou a mão dela, recuando. Eu só preciso de tempo, Lisa. Preciso de tempo para processar tudo isto, porque neste momento não sei o que pensar. E para ser sincero, não sei se consigo olhar para ti da mesma maneira. As suas palavras foram como uma faca no coração de Lisa, mas ela sabia que merecia ouvi-las. Sentiu os olhos a arder, mas segurou as lágrimas, determinada a não piorar a situação. Eu espero, Mike, o tempo que precisares, mas por favor, sabe que eu não desisti de nós. Ele não respondeu. Apenas pegou no seu casaco e saiu do quarto, deixando Lisa novamente sozinha. Desta vez, ela não conseguiu conter as lágrimas. Assim que a porta se fechou, ela desabou na cama,
com os soluços a quebrarem finalmente o silêncio. Ela sabia que tinha magoado Mike profundamente. E agora, tudo o que podia fazer era esperar que ele encontrasse um motivo para acreditar que ainda havia algo entre eles que valesse a pena salvar. Mike saiu da cabana e respirou fundo o ar puro da montanha, como se precisasse encher os pulmões para aliviar o peso que sentia no peito. Ele caminhou sem rumo, seguindo a trilha que haviam explorado no dia anterior, mas, desta vez, a beleza ao seu redor parecia distante, quase irrelevante. A sua mente era um turbilhão de pensamentos, memórias e perguntas. Ele questionava-se como algo que parecia tão sólido entre ele e Lisa se tornara tão frágil, tão facilmente abalado. Enquanto caminhava, lampejos de momentos passados surgiam na sua mente. Lembrou-se de quando conheceu Lisa, de como riam juntos por horas a fio, sem esforço, de como construíram uma vida baseada em confiança e cumplicidade. Era isso que mais o magoava, a sensação de que algo tão precioso podia ser posto em risco por uma ideia impulsiva, algo que para ele nem sequer fazia sentido. Mas, ao mesmo tempo, perguntava-se se não teria ignorado os sinais, se não teria deixado de notar que algo lhe faltava. A trilha terminava numa clareira que dava para um penhasco, oferecendo uma vista ampla das montanhas. Mike parou ali, a olhar para o horizonte. O silêncio ao seu redor era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do vento por entre as árvores. Ele passou as mãos pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Amava Lisa, disso tinha a certeza, mas o amor não parecia ser suficiente para consertar o que se tinha quebrado. Enquanto isso, de volta à cabana, Lisa estava sentada à mesa da cozinha, segurando uma caneca de café que há muito esfriara. Emma, percebendo a atmosfera tensa, tentou iniciar uma conversa. Lisa, você sabe que a noite passada foi só uma ideia boba, não sabe? Não era minha intenção causar todo este drama. Lisa ergueu o olhar, encarando Emma com uma expressão que misturava exaustão e frustração. Emma, você não entende. Não foi só a ideia. Foi o que ela revelou sobre mim, sobre o que se está a passar entre mim e o Mike. Não percebe que foi mais do que uma simples brincadeira? Emma hesitou, sem saber o que dizer. Pela primeira vez, pareceu dar-se conta de que as suas palavras da noite anterior tinham ido muito além do que imaginara. Desculpa, Lisa. A sério, talvez eu tenha ido longe demais. Não se trata de você, respondeu Lisa, abanando a cabeça. Trata-se de nós. Eu vi o olhar do Mike ontem à noite e ele estava tão magoado e sei que fui eu quem o causou. Na varanda, Tom observava à distância. Sabia que precisava de falar com Emma, mas não sabia por onde começar. A tensão entre todos era palpável, e ele sentia que a viagem, planeada para ser um momento de celebração, se transformara num campo minado de sentimentos por resolver. Algumas horas mais tarde, Mike regressou à cabana. Entrou em silêncio e encontrou Lisa na cozinha. Ela levantou-se assim que o viu, mas não disse nada, esperando que ele quebrasse o silêncio. Ele meteu as mãos nos bolsos e olhou para ela, o rosto ainda carregado de dúvidas, mas também com algo que parecia ser uma decisão. Lisa, começou ele, com a voz firme, mas sem hostilidade. Pensei muito sobre nós, sobre o que tudo isto significa e percebi uma coisa. Eu não quero desistir de você, não quero desistir de nós, mas isso não significa que vá ser fácil esquecer o que aconteceu. Os olhos de Lisa encheram-se de lágrimas. Deu um passo em frente, mas hesitou. Mike, eu não espero que você esqueça. Só quero que saiba que farei o que for preciso para consertar isto. Eu sei que errei. Sei que o magoei. Ele acenou lentamente com a cabeça, como se ainda estivesse a processar as suas próprias palavras. Consertar isto vai levar tempo, Lisa. Não é algo que vá acontecer de um dia para o outro, mas, se você estiver disposta a tentar, eu também estou. Lisa
deu outro passo. Desta vez, segurando-lhe a mão com cuidado, como se temesse que ele a afastasse. Eu estou, Mike. Mais do que qualquer coisa, porque no final das contas, você é tudo para mim. E eu nunca mais quero que duvide disso. Ele apertou-lhe a mão de leve, e uma centelha de esperança começou a brilhar nos seus olhos. Era um começo, pequeno, mas real, e enquanto os dois permaneciam ali, tentando encontrar um novo equilíbrio, a cabana pareceu menos sufocante, e o som do vento lá fora trazia uma promessa silenciosa de que, com esforço e amor, algumas coisas podiam ser reconstruídas. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!